meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 48. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, como eu sempre peço para vocês. Esses materiais fazem parte da nossa aula, sim, como nas aulas presenciais vocês precisam ter esses materiais para fazer as anotações. Na nossa aula aqui vocês também precisam ter, é necessário. Por quê? Porque vocês vão anotar, vão responder as atividades e vão fazer o exercício de sentar, estudar, fixar o conteúdo. Então é bem importante a presença desses materiais e vamos ver então a temática da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre fatores e elementos do clima. Mas ali os fatores, né, os elementos pegam alguma coisa ou outra, na próxima aula a gente vê mais isso. Mas enfim, vai ser uma série de aulas, né, em relação a isso, fatores e elementos. Então a gente já passou pela questão da climatologia, a diferença para meteorologia, a diferença de tempo e clima. Então hoje a gente vai estudar esses fatores e elementos do clima. Qual o nosso objetivo? Compreender os fatores e elementos que influenciam na atuação do clima. Então isso vai influenciar na dinâmica climática, né? Na forma como o clima ele se apresenta para nós. Então, o que é o clima? É o conjunto de variações atmosféricas em um determinado local ou região, como nós vimos na aula passada, né? A diferença de tempo e clima ali. Tempo é o que nós vemos naquele momento, né? O estado atmosférico momentâneo. Já o clima é num período longo de tempo, são as variações ao longo de um período de tempo. Normalmente ali um período entre 30 anos a mais, né, 30 ou mais anos, e diferentemente, né, do tempo, né, que são as oscilações momentâneas dessa mesma atmosfera. Nesse sentido, então, o clima pode ser compreendido a partir de seus fatores e elementos. Temos termos que podem ser semelhantes, mas envolvem questões diferentes. É isso que a gente vai compreender a partir de agora, então. Os elementos do clima, então vamos começar por eles. Elementos climáticos são as partes que compõem o clima. Então são as pecinhas de um quebra-cabeça que vão compor um todo. São grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço, que se configuram como o atributo básico para se definir o clima da região. Então, quando um climatologista vai estudar essas variações climáticas ao longo daquele determinado período, ali daqueles 30 anos, os elementos são esses elementos, né, que vão vir à tona, que ele vai estudar, que ele vai se focar ali nesses estudos. Os principais elementos climáticos são a radiação, né, então a incidência do sol, a temperatura, a pressão e a umidade. Então são esses três elementos aqui, esses quatro elementos que vão influir então nessa dinâmica climática, nessas variações e mudanças climáticas. Então a radiação. Radiação climática, em linhas gerais, ela é definida como todo o calor recebido pela atmosfera. Vocês lembram na aula passada que a gente comentou sobre a atmosfera, as camadas e a incidência, né, solar em relação a essas camadas? Então, é o calor recebido pela atmosfera, né, por aquelas camadas, então, e a maior parte ela vem do Sol. Mas, né, também recebe influência dos seres vivos e dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor já existente. Então, em solo, né, em terra aqui, na camada mais próxima ao solo aqui da atmosfera, também existem elementos que irradiam calor. Nós, né, irradiamos calor também. Nós produzimos calor, né, a partir da liberação de calor por empresas, né, carros ali. Então a gente produz calor além do sol. A maior parte vem do sol, mas nós também podemos produzir de forma artificial esse calor. A radiação solar ela se manifesta em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou climáticas.
Por quê? Né? Porque a depender da localização ali no planeta, a gente vai ter uma maior ou menor incidência solar, né, da radiação ali, então, sobre o planeta. Aqui, ó, devido, né, à configuração do nosso planeta, aqui a gente tem as zonas. Vocês lembram quando na primeira aula, quando nós conversamos sobre o início ali dos estudos de climatologia, nós falamos sobre os gregos e as zonas climáticas da Terra? Então, se reflete nisso aqui também, ó. As zonas, a gente tem a zona polar, lembram que era a zona tórrida, a zona temperada e a zona polar? Então, é exatamente isso aqui, ó. Então, a incidência do Sol sobre as zonas climáticas aqui do nosso planeta. Então, na linha aqui, da linha do Equador e nos trópicos, a incidência é maior e para os polos, aqui na zona temperada e polos, a incidência solar é menor porque o Sol, ele acaba, né, refletindo dessa forma aqui, ele se dispersa, né, os raios solares, eles se dispersam, então, aqui nessas zonas mais abaixo aqui da linha polar aqui. A temperatura é a mensuração, então, do calor na atmosfera. Pode ser medida em graus Celsius, ou a gente tem outras unidades, né, que no Brasil nós usamos como medida oficial graus Celsius, mas tem alguns países que adotam Fahrenheit ou Kelvin, então, como medida de temperatura. Então, é o quanto de calor está presente na atmosfera naquele momento. A temperatura do ar, ela está relacionada à radiação solar. Então, muitas vezes, essa divisão ali desses elementos, ela não coloca a radiação aqui como um elemento à parte, porque ela está inserida na temperatura. Eu dividi aqui para poder explicar melhor, mas, né, a radiação, ela pode ser inclusa também aqui na temperatura, está relacionada com a temperatura. Quanto maior a incidência solar em uma região, maior vai ser a temperatura atmosférica. Por quê? Mais, né, calor vai estar presente naquela região. A pressão atmosférica é o peso ou a força exercidas pelo ar sobre a superfície. Por quê? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ar possui massa e, consequentemente, um peso. Então, o ar, ele pode ser mensurado, né? Ele possui um peso. Em física, vocês veem bastante sobre isso, essa questão de pressão, né? Tem alguns instrumentos, maquinários que eles utilizam o peso do ar, né, para funcionamento pneumático, né, ali a questão do ar. Aqui, né, em relação ao clima, a gente também tem essa influência da pressão atmosférica, esse peso que o ar vai estar exercendo, né, em determinado local, se chama então pressão atmosférica. A pressão atmosférica costuma ser medida em milibares, ou ainda, o que é ainda, além de tudo isso, a pressão atmosférica? A quantidade de moléculas de ar presentes na atmosfera. O ar circula pela diferença da pressão, né, que existe na atmosfera. Das áreas de alta pressão, que são áreas mais frias, para áreas de baixa pressão, regiões mais quentes. Na aula que vem nós vamos conversar somente sobre os ventos e a gente conversa um pouco melhor sobre isso, né? Mas a título aqui, né, de contextualizar, então, a pressão atmosférica é isso, é o peso, a força que o ar exerce sobre a superfície. Então, aqui, ó, eu tenho uma mesa, né, e eu tenho uma camada de ar exercendo um peso aqui sobre essa mesa. Então, é essa força que o ar exerce sobre a superfície. A pressão, ela tá ligada tanto à latitude quanto à altura. Então, são dois pontos que influenciam também na questão da pressão atmosférica. Dependendo da altura que você tá, né, a altitude, o local, então a latitude, aqui, ó, na latitude aqui, ó, lembrem, para vocês lembrarem de latitude, aqui, ó, um macetezinho, linha do Equador, latitude, então é essas linhas aqui. Então, dependendo da linha, né, da região aqui, a gente vai ter uma pressão atmosférica e dependendo da altura que você está também é uma determinada pressão atmosférica. Então, aqui, ó, em relação à altura, ó, quanto menor a quantidade de ar, menor o peso. Então, a gente tem menos pressão. Quanto maior a quantidade de ar, mais peso e mais pressão.
Aqui a gente tem as partículas mais dispersas aqui, então vai ter mais ar e vai exercer mais pressão. E aqui a gente tem uma menor altura, aqui ó, né? Aqui vai ter desse ponto até a superfície ali, a gente tem uma altura menor, então menos pressão. A umidade é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera. Ou seja, é a quantidade de vapor da água. Então, quando a água ela evapora e ela fica presente na atmosfera, a gente tem partículas, né? Além do ar, a gente tem partículas de água também suspensas na atmosfera. Então, isso é a umidade. Ou seja, né, é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera que decorre, então, da evaporação dos corpos hídricos, que são os mares, os lagos, né? Onde tem água, essa água ela está sujeita a essa evaporação. E da evapotranspiração também dos vegetais, dos animais. Nós mesmos transpiramos, né, ar para a atmosfera. Quanto maior for a temperatura, maior é essa evaporação das águas e da evapotranspiração das plantas. Então, mais uma vez, o calor exercendo influência aqui. Por isso, geralmente, os lugares mais quentes são também os mais úmidos, né? Com exceção ali dos desertos, que os corpos d'água são escassos, então eles são quentes e secos. Mas, né, a via de regra ali, então quanto mais quente o local, mais plantas e mais corpos d'água, mais úmido é o local. Temos assim a umidade absoluta, que é a quantidade total de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água da atmosfera em relação ao total para que aconteça a chuva. Então, dependendo do local ali, a gente vai ter então a umidade absoluta e a umidade relativa. Então, se for, por exemplo, aqui a gente tem uma determinada temperatura, né? E a gente tem a umidade absoluta e relativa. Então, a umidade absoluta é o quanto tem de água ali. E a relativa é o quanto falta para que chova. Então, por isso que a gente tem os extremos de umidade aqui. Então, essa umidade relativa, que é o quanto falta para que se chegue ao ponto de saturação e chova, ela vai variar de lugar para lugar. Aqui a gente tem os extremos, ó. Os extremos, eles são ruins. Por quê? Um ar muito seco, ele provoca problemas respiratórios, né? Sangramento do nariz, ali as vias respiratórias elas ficam comprometidas, ficam ressecadas. Já um ar muito úmido aumenta também a proliferação de fungos, bactérias, também prejudica questões respiratórias. Então, os extremos, eles acabam sendo ruins para grupos de pessoas, né? Quem não é ou não conhece, tem algum amigo, algum parente, alguém que tenha problemas respiratórios quando existe aquela variação muito grande na temperatura, muda o clima, essa pessoa já começa a espirrar demais, já dá dor de cabeça. Então, isso tem relação também com a umidade relativa do ar. E agora, os fatores climáticos. Então, vimos os elementos e temos os fatores também. São os fatores físicos ou sociais que influenciam no clima. Então, além daqueles elementos, né, que são questões físicas que influenciam, a gente tem alguns outros também. São as condições, né, os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas que resultam desses elementos. Então, está agindo, né, sobre o clima, os fatores agem sobre o clima. Um conjunto de fatores climáticos vai definir o clima de um determinado lugar. Ressalta-se que esses fatores não podem ser estudados isolados para que o clima seja definido, porém, né, de forma integrada. Os principais fatores são a latitude, a altitude, a vegetação, o relevo, as massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, albedo, urbanização. São alguns dos principais. Então, esses fatores, eles atuam sobre os elementos e, como consequência, sobre o clima. A latitude é a distância em relação à linha do Equador, né? Então, lembrem, latitude, linha do Equador, a distância em relação à linha do Equador.
interfere na incidência dos raios solares recebidos, né, por determinada região. Então, sempre lembrem do macetezinho, ó. Latitude, ó, começa com L e termina com E, linha do Equador, começa com L e termina com E. Então, esse é um macetezinho bom para vocês lembrarem latitude e longitude. Então, é a distância, né, em relação à linha do Equador, e isso vai interferir na incidência, né, da luz solar recebida por determinada região, que é como a gente viu anteriormente lá, a incidência do Sol, né, no globo. Latitudes próximas do Equador, que são as baixas latitudes, recebem maiores quantidades solares, incluindo, né, incidindo sobre uma área maior da superfície terrestre. Como consequência, as temperaturas médias, né, dos locais próximos à linha do Equador vão ser maiores, né? Por isso que são áreas, né, tropicais e subtropicais. As próximas à linha do Equador são áreas mais quentes. Quanto mais afastado do Equador, que a gente chama de altas latitudes, nessa distância, for o lugar, menores serão as temperaturas. A latitude é o fator responsável pela diferenciação das zonas climáticas da Terra, né? Então, a radiação, ela é influenciada pela latitude também. Aqui, ó. O Sol, né, incidindo aqui, e aqui, ó, o ângulo de incidência do Sol, aqui ele vai acabar passando, ó, ele não fica, né? Então, o Sol ele chega, mas ele reflete, ó, ele bate, ele reflete, e ele não é absorvido como é, então, nas linhas aqui, na linha do Equador e nas suas proximidades aqui. A altitude, então. Regiões mais altas, né, nas regiões mais altas, a pressão atmosférica ela costuma ser menor, além do fato da irradiação, né, da questão solar. Também ser mais diminuta, ser menor. Assim, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que quanto maior a altitude, menor a temperatura, e quanto mais próximo do nível do mar, maior a temperatura. Então, aqui é em relação à altitude, né, em relação ao nível do mar ali. Quanto mais próximo ao nível do mar, mais quente, quanto mais longe do mar, mais frio. É só ver por nós aqui, né, nós estamos numa região alta. Logo, né, o nosso inverno, a nossa questão climática, ela acaba sendo mais fria do que quem está em Joinville, por exemplo, que está mais ao nível do mar. Lá é uma cidade mais quente do que aqui em São Bento do Sul. As massas de ar são grandes porções de ar da atmosfera que se estendem por milhares de quilômetros. Então, são grandes massas, grandes corpos de ar que estão circulando pela atmosfera. Esses corpos, o que diferenciam do outro? Por que não se mistura tudo? Porque eles têm diferença de pressão atmosférica, lembram lá a pressão, que é o peso que o ar exerce? Termos de movimentação do ar também, quando esse movimento ocorre em blocos, né, precisa ter a mesma temperatura e mesma umidade, então é isso que diferencia uma massa da outra. Porque se não fosse isso, ia se misturar tudo, ia ser a mesma coisa, né, porque é tudo ar. Mas como existe essa diferença de temperatura, pressão, umidade, isso que diferencia essas massas, esses blocos de ar. E se formam então as massas de ar. Essas massas, elas transferem as suas características para o clima por onde ela está passando. Então, se for uma massa onde a temperatura mais elevada, ela predomine, uma massa de ar quente, quando ela passar, ela vai distribuir calor. Se for uma massa de ar onde as temperaturas sejam menores, então ela vai passar distribuindo, né, temperaturas menores, vai ser mais frio. Então, as características quente, fria, úmida, seca, elas vão depender das condições do ambiente em que essas massas elas se formaram e por onde elas vão passando, por onde elas vão fazer a trajetória delas. Aí a gente tem alguns tipos de massas de ar. Como a gente viu, né, essas massas elas adquirem as características de onde elas se originaram. Dessa forma, a gente tem duas maneiras de classificar a massa de ar, conforme a latitude, né, que é a região do planeta onde elas se formaram, e também conforme a superfície, sobre a superfície a qual elas foram geradas. Então, o local e a superfície no qual elas se formaram.
essa superfície pode ser uma superfície oceânica ou uma superfície continental. Então, elas podem se formar no oceano ou no continente, dependendo, e vai depender também da latitude, então, do local ali do globo em que elas se formaram. Então, a gente tem os seguintes tipos de massas de ar. As equatoriais. A região, então, que ela se formou, a latitude que ela se formou é uma latitude equatorial, então é formado próxima da linha do Equador. Elas são massas de ar quentes, né? Lembrem que próximo ali da linha do Equador e próximo ali aos trópicos são mais quentes, são regiões mais quentes, então, como consequência, as massas de ar que se formam ali, elas vão ser quentes. São quentes e estáveis. Quando a superfície aqui, ó, quando elas são formadas sobre os oceanos e sobre as florestas tropicais, então locais mais úmidos, lembram que a temperatura, né, faz com que exista mais umidade. Então aqui, ó, oceanos, eles vão corpos d'água, né? Então é uma região quente, vai liberar umidade. E regiões tropicais, ali florestas, a mesma coisa, evapotranspiração. Então massas de ar quentes e úmidas. Quando se formam sobre os continentes ou áreas que são mais desérticas, então regiões onde há menos presença de corpos da água, a umidade vai ser menor. Então elas vão ser massas de ar quentes, por ser formadas na região do Equador, e secas, porque não se formaram próximas a nenhum corpo da água. Então as massas equatoriais, têm esses dois tipos, elas podem ser quentes e úmidas ou quentes e secas. As tropicais são as que se formam próximas dos trópicos, né? O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, né? Respectivamente no hemisfério norte e sul. Quando essas massas são formadas sobre os oceanos, ou seja, sobre corpos da água, né? São massas quentes e úmidas, porque os trópicos também são regiões mais quentes, né? Eles estão ali próximos ali à linha do Equador, então lembrem disso. Então, quentes e úmidas, por se formar nos trópicos, né, uma região mais quente, e úmida porque a superfície ela vai conter a água. E como a massa tropical atlântica, que é uma MTA, é uma massa formada sobre o Atlântico no trópico, então massa tropical atlântica. A massa tropical continental, então, é a massa de ar formada no trópico numa região continental. Ela é quente, mas ela não vai dispor de tanta umidade, porque ela não é formada sobre uma superfície que tem um corpo da água. Então, as massas de ar, elas adquirem as características de onde elas se formaram. E por último, a gente tem as massas polares. São aquelas formadas nas regiões mais frias do planeta, né, em altas latitudes, então aqui, que são formadas, né, em latitudes superiores a 50 graus, norte ou sul. Portanto, elas vão ser massas frias pela região em que elas foram formadas e úmidas, né, quando formadas em superfícies oceânicas, e frias e secas quando se formam em superfícies continentais. Então aqui a gente tem massas polares, massas tropicais e a massa equatorial aqui, as regiões, então, né, as latitudes aqui de formação dessas massas de ar. Então, é isso que vocês precisam lembrar. Elas levam as características do local, né, do planeta, em relação à latitude, e da superfície, se elas se formaram sobre uma superfície que existe água ou uma superfície mais seca, mais continental. E é isso, então, para a nossa primeira aula em relação a isso. Então, vimos os elementos, alguns fatores. Na próxima aula a gente continua, vou falar sobre ventos também, que eles são bem importantes nessa dinâmica climática. Não deixem de fazer as suas atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!